Pastora Gilda, vamos receber com alegria. Amém? Pastora Gilda. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a senhora. Senhor é bom, amém. Glória. Glória a Deus. Jesus é bom, né, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é bom o tempo todo ele é bom. E a misericórdia dele dura para sempre, amém? Glória a Deus. Que bom. Estamos aqui mais uma vez. Amém? Eu quero falar uma coisa que eu sempre quis falar isso. Vou falar hoje. Porque sou eu que estou pregando, então eu posso dizer. Amados, todos os momentos. Olha, desde que você entra ali, você coloca o seu pé aqui neste local. Embora a gente saiba que o Senhor ele não habita em templos construídos pelos homens, amém? Mas ele habita quando nós nos reunimos na presença dele. Ele diz, afinal, onde houver 2 ou 3 reunidos, ele está presente. Todos os momentos são importantes. Todos, gente, louvar. O momento do louvor, gente, é maravilhoso. Meu Deus, quantas curas eu tenho recebido no louvor. Hoje mesmo, eu falei, estava assim um pouco cansada ali. De repente, os meninos começaram a louvar, né? Que ruja o leão. Gente, isso é profundo demais. Uma coisa muito boa, uma boa prática, sempre a gente prestar atenção no que o louvor está falando. É forte demais. Sabe quando eu começo a prestar atenção no que o louvor está falando, que aquela música, aquele louvor inspirado por Deus. Ele está falando, gente, isso é vida, sabe? Se você entra doente, você sai curado. Você recebe uma força naquele dia. Amém? E é muito bom, gente. Nós estamos na presença do Senhor, é maravilhoso. Amém. É maravilhoso nós estamos na presença dEle. E por essa liberdade que nós temos de adorar o Senhor, de louvar o Senhor, de estarmos na presença dEle. Amém? E agora nós vamos falar a palavra. Como eu estava dizendo para vocês, todos os momentos são importantes. A palavra é importante. Tudo é importante. Por quê? Por que é importante? Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele está aqui. Aleluia! Essa é a nossa fé, queridos. Se nós não crermos nisso, a nossa fé é vã. Então nós precisamos crer que o Senhor Ele está aqui. E Ele tem uma palavra para falar conosco nessa noite, amém? Quantos creem? Amém! Eu quero falar uma coisa para você também. Dê glória a Deus, aleluia. Sabe quando você sentir que Ele veio do Espírito? Dá glória a Deus, aleluia. Mesmo quando você não sentir nada. Mesmo se você não sentir nada. Mas nós estamos aqui. Estamos expostos à palavra do Senhor. Eu quero que você abra sua palavra lá em 1 Coríntios 13. Aleluia. Deus, glória. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra do Senhor, amém? Coríntios 13. Aleluia. Glórias a Deus. Deus, Ele é bom. E Ele é bom o tempo todo. Está escrito assim. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Esses três, o mais importante é o amor. Aleluia. Vou ler de novo. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Esses três, o maior destes é o amor. Aleluia. Deus vivo. Aleluia. Senhor, nós estamos aqui nessa noite. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, por causa deste amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todos quanto nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Essa é a essência poderosa do amor, que Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Interessante, amados, que Paulo, ele escrevendo, se você voltar e ver lá no capítulo 12, ele vai falar sobre os dons, né? Sobre os dons de variedade
falar de línguas, de profecias, de tantas coisas, de discernimento de espíritos, de tantas coisas. Mas aí quando ele chega lá no versículo 31, nesse capítulo, ele diz assim: portanto, olha só que profundo, 1 Coríntios 12, 31. Olha o que está escrito lá. 12, 31. Por favor, João Paulo. Antes dele começar, eu vim pelo final. E ele diz, olha só, tremendo demais, se você puder marcar isso na sua Bíblia, está escrito lá: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aleluia. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E ele começa falando sobre o amor. E aí a gente vai lá para o 13, a partir do 1, tá? Vamos fazer essa leitura, porque, gente, a palavra de Deus, ela por si só, ela é tremenda demais. Amém? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como um metal ou como um sino que time. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que eu transportasse os montes, se eu não tivesse o amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver o amor, de nada me aproveitaria. Aleluia. Aleluia. O versículo 4, ele é muito profundo, ele diz assim, olha: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, o amor não se importa com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita do mal. O amor, ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Aleluia. O amor nunca falha. O amor nunca falha. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Mas quando vier aquilo que é perfeito, então aquilo que é em parte será aniquilado. Aleluia. E aí eu vou lá para o 13, né, que eu falei. Vou pular aqui, agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Desses três, o amor. Amados, quando nós falamos em amor, não dá para a gente não pensar naquilo que Jesus fez por nós. Interessante, eu sempre gosto, assim, quando o Senhor ele fala comigo, e é sempre na manhã, ali, sabe, entre aquele sono que você está acordando, você está quase despertando, mas você ainda está sonolento e vem uma palavra, é um sussurro assim no seu ouvido. E aí eu creio, queridos, eu creio firmemente que é o Espírito Santo de Deus. Eu creio nisso. E ele me perguntou: qual é a diferença? O que você entende? Desse jeito, olha, gente. O que você entende sobre amor e caridade? Qual é a diferença? Porque existem algumas traduções, eu não sei se é a sua, não é essa aqui, que fala sobre caridade. Só que, aí ao mesmo tempo, assim, é muito profundo, ao mesmo tempo me veio, não foi algo que eu falei, mas algo que veio sobre mim, veio assim, a caridade, queridos, a caridade, ela está relacionada ao próximo. Aquilo que você pode fazer pelo seu próximo. E amor, ele é um sentimento mais forte. A palavra de Deus diz que o amor ele é mais forte que a morte. Amém? O amor ele é mais forte que a morte. Então Jesus, ele resume os seus mandamentos em dois.
Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E ao seu próximo, você vai amar como você mesmo. É preciso amar, queridos. Tem uma música, né? Baseada aqui, Coríntios 13. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É hoje, é agora, é aqui. Sabe, queridos, nós dizemos que amamos, mas muitas vezes nós não temos essa percepção de olhar do nosso lado, olhar para o nosso próximo e sentir a dor dele. E quantas dores nós temos vivido nesses dias? Quantas coisas terríveis nós temos vivido nesses dias? E onde fica o nosso amor? Nós dizemos que amamos, e amamos de verdade. Mas a caridade, queridos, é aquilo que eu consigo transmitir para o meu irmão que necessita. E eu quero te dizer uma coisa: eu não preciso ter muitas coisas. Eu não preciso de muitas coisas. Mas eu tenho tudo que eu preciso se eu amo em primeiro lugar a Deus. E se eu ver alguém necessitado, ou aflito, ou precisando de um conselho, talvez. Sabe, talvez você esteja precisando de algo, de uma palavra do Senhor para a sua vida. Saiba, querido, que Ele te ama. Isso é tudo. Aleluia. Amor é tudo. Glória a Deus. Amor é tudo que a gente precisa. E às vezes quão difícil é a gente proclamar esse amor. E muito mais, querido, nesses dias. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Timóteo, 1 Timóteo, desculpa, João, 2 Timóteo 3. Olha o que está escrito lá. Os dias são maus, queridos. Tempos estranhos. Estou parafraseando, estou falando a frase de alguém. Tempos estranhos. Tempos difíceis. Mas a palavra do Senhor, ela já nos disse, ela nos preparou para isso. Ela tem nos preparado. E se nós estamos aliançados, afirmados, arraigados em amor na palavra dele, nele, porque a palavra é ele, amém? Amém. A palavra é ele é a palavra. O verbo que se fez carne. E olha o que está escrito lá em 2 Timóteo. Timóteo falando do seu amado, né? Paulo falando ao seu amado, ao amado Timóteo. Ele diz assim, olha, 2 Timóteo 3, João Paulo. Pode projetar, mas se você tiver com a sua Bíblia, acompanhe, amém? É bom, é bom. Gente, eu gosto de livros, viu? Desde essa época de internet, está tudo lá, tudo fácil, mas é tão bom manusear o livro, amém? Está escrito lá, olha o que Timóteo está falando. Sabe isso, Timóteo, em 2 Timóteo, Paulo está falando a Timóteo. Sabe isso, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Nós estamos vivendo dias assim, queridos. Por isso, mais que nunca, a igreja do Senhor precisa ser uma expressão da caridade, do amor a Deus e da caridade aos irmãos. Mais que nunca, sabe por quê? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, amigos dos deleites, mais do que amigos de Deus. Oh, amados, a igreja precisa nesses dias contrapor a esse tipo de coisas que estão vindo. E fique você sabendo que não é só no Brasil, não. E isso é uma tendência no mundo inteiro. As pessoas não serem amigas de Deus, não amarem a Deus. Olha o que ele está falando aqui
graça, da piedade, da caridade, do amor. Deixe-os, afaste-se. Afaste-se. Nós temos que afastar como? Não, como diz o Salmo 1, nós não vamos nos assentar à roda dos escarnecedores, mas nós vamos ser luz, vamos ser como um farol nesses dias tão difíceis. Farol nos dias difíceis, sabe como? Aquele homem é aquela mulher é uma mulher de Deus. Aquele homem é um homem de Deus, eu vou lá. Eu sei que ele vai ter uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Amar, queridos, amar as pessoas como elas são, mas apresentando a elas um Deus que não muda, um Deus que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele vive, Ele reina, Ele é a solução para esses tempos difíceis. Queridos, se não vem do Senhor o nosso socorro, de nenhum outro lugar virá. Se o nosso socorro não vem de Deus, de nenhum outro lugar virá. E por isso nós temos que aprender a levar os nossos olhos para o alto e depender dEle. Depender daquele que não muda, daquele que era, que é. Aleluia, há de vir. Porque Ele não mente, queridos, Ele não mente. E depois que Paulo fala todas essas coisas ao amado Timóteo, vamos lá para o versículo 10, ele diz assim, ó: tu, porém, eita Deus vivo, aleluia, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o modo de viver, a intenção, a fé, a longanimidade, o amor e a paciência. Queridos, quando Paulo ele diz lá, olha, eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente, o caminho é o amor. O amor é o único caminho que vai nos levar a Deus. Quando eu amo, queridos, eu tenho que amar primeiramente a Deus. Nós estamos realmente, queridos, vivendo tempos difíceis. E é tempo em que a igreja vai ter que se voltar para isso aqui, ó, para esse amor, para poder lidar com essas pessoas que são amantes de si mesmas. Mas você tem sempre uma palavra de bom ânimo, uma palavra de coragem. Vem, querido, vem como estás, mas Deus não vai te deixar como você está. E Paulo vai falando isso para Timóteo. Timóteo, perseguições, aflições, tal qual aconteceram comigo em Antioquia, em Icônio, em Listra, e tantas perseguições que você sabe que eu passei, mas o Senhor me livrou. Tu, porém, sobre nós, oh, aleluia, versículo 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem você aprendeu e com quem você aprendeu. Paulo estava dizendo para ele, olha, o amor é um caminho excelente, permaneça nesse amor. Mas você sabe, Timóteo, que eu tenho passado aflições, prisões, sofrimentos. Isso a gente vai passar, queridos. Mas quando a gente sabe em quem nós temos crido, quando nós amamos Deus de todo o nosso coração, sabe, queridos, acho que venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós vamos estar firmes na presença do Senhor. Você sabe o que quer dizer objetor de consciência? Alguém já viu esse? Pois nesses dias nós vamos ter que ser objetores de consciência. Sabe o que significa isso? Só você objetar a sua consciência. Eu tenho consciência de que o meu Deus é da maneira que Ele é. Eu tenho consciência que a palavra é fiel e ela é verdadeira. E eu vou permanecer na palavra do Senhor. O objetor de consciência, queridos, é aquela pessoa que tem uma consciência tão firme daquilo que ele quer. Ele é tão firmado naquilo que ele sabe, que ele viveu. E em função disso, ele enfrenta tudo e a todos. É muito usado isso, por isso que eu olhei para João Paulo. É muito usado isso no militarismo. A gente vê isso com os testemunhos de Jeová. Eles não vão se alistar. Eles não se alistam. Porque eles têm uma convicção tão firme que eles não devem fazer aquilo, e nessa convicção eles vivem.
É errado isso, pastor? Não quero entrar nesse mérito. Eu quero mostrar para a igreja do Senhor que nesses dias o Senhor quer levantar e tem que levantar e vai levantar uma igreja que tem que ser assim. Sabe, eu tenho consciência de quem eu sou e eu não abro mão dos meus valores. Glória. Coreia do Sul. Glória a Deus. Famílias. Uma família inteira lá, 3 filhos. Lá na Coreia do Sul é o seguinte, eles não têm aqui no Brasil, olha uma dica aí, aqui no Brasil nós temos isso garantido na nossa Constituição. Se você é um objetor de consciência, por causa da sua consciência, você não fizer tal coisa, ou você, por exemplo, aqui no Brasil nós temos os adventistas, né? O vestibular, eles não vão, eles não trabalham no sábado, eles não vão. O vestibular deles tem que ser feito na sexta-feira antes, até o prazo, porque eles não fazem e eles não vão, porque eles são objetores de consciência. Ah, pastora, mas tem coisa lá. Queridos, eu não estou entrando nesse termo, não. Estou querendo dizer para você que nesses dias nós vamos ter que ser objetores de consciência. Está escrito e eu não vou fazer, porque eu tenho a minha consciência para com Deus, porque eu amo o meu Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Glória. E lá na Coreia do Norte, eles ficam presos. Eles não vão servir, mas eles ficam presos um ano. E eles ficam na cadeia, eles ficam presos. Eles vão presos, queridos, mas eles não fazem aquilo que a consciência deles diz: não faça. Não façam. E eles não fazem. Mas Deus está querendo nesses dias levantar uma igreja assim. Uma igreja que tem firmeza, sabe? Depois aí, vocês pegam um filme para ver. Até o último homem. E isso é um fato real, baseado em fatos reais. Soldado Desmond Doss. Ele é um garoto, né, um jovem adventista, Segunda Guerra Mundial. E ele é um médico, ele está se preparando para ser médico. E aí ele sente o desejo de ir para a guerra. E ele vai. Mas ele é um objetor de consciência. Ele nunca, aconteceu um fato lá, depois você vai ver isso. E ele queria jamais pegar uma arma. Agora imagina você ir para uma guerra sem nenhuma arma. Ele disse: eu vou para a guerra, eu estou disposto a morrer, mas eu estou indo para lá porque eu amo vidas e eu quero salvar vidas. E ele sofreu tudo que você possa imaginar. Todo sofrimento, bullying. Imagina um soldado ir para a guerra e não pegar uma arma, não pegar um fuzil. Ele falou: gente, ele sofreu tantas coisas, você não tem noção. Mas ele tinha uma consciência firme. Ele cria, ele sabia no Deus que ele estava crendo. E ele disse: eu vou, porque eu vou para lá para salvar vidas. Ele sofre, vocês não têm noção. Vou dar um spoiler aqui. A cena mais bonita que eu vi nesse filme, que é uma realidade, que é baseado em fatos reais. Ele morreu agora no ano de 2006. Ele estava vivo até 2006. E aí sabe o que acontece? Aí eles têm a primeira batalha. E aí, gente, ele sofre coisas porque ele quer ir para a guerra, o desejo do coração dele, mas com essa ideia: eu não vou lá para matar, eu vou lá para salvar vidas. Mas ele enfrenta tudo que você possa imaginar. E para nós sermos objetores de consciência, nós vamos sofrer. Você vai sofrer, mas nós estamos dispostos a sofrer por amor daquele que nos arregimentou. Porque afinal de contas, as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus para desbaratar sofismas, pensamentos, levar cativo todo pensamento contrário a Deus e a sua palavra, nesses dias estranhos que nós estamos vivendo. E o sargento Desmond, ele vai para a guerra. Queridos, olha, para resumir para você uma coisa, dizem, mais ou menos, ele fala que lá na conta dele ele salvou 50 pessoas, mas não foi verdade. Ele salvou entre 50 e 100 homens sem pegar uma arma. E aqueles homens que brincavam com a fé dele, porque no sábado, enquanto os outros iam fazer os seus exercícios lá, ele ia orar, ele estava orando, ele estava lendo a palavra, ele era chacoteado, eles gozavam, zombavam dele,
faziam chacota mesmo com ele, mas ele estava lá no cantinho dele, firme. E eles diziam, você tem que pegar uma arma. Eu não vou. Gente, ele quase enfrenta um tribunal, mas ele alcançou o direito de ir para a guerra sem levar um fuzil. E aí na cena que eu falei para vocês, que foi mais bonita, então eles foram para esse combate, lá contra os japoneses, e lá nesse combate, antes disso, ele apanha dos seus amigos, ele leva uma surra que ele está todo quebrado, mas ele não entregou os seus amigos. O coronel chega para ele e diz, quem foi que fez isso? Ele disse, eu não sei, eu não vi, eu tenho um soco muito pesado, mas ele sabia. E ele vai para aquele combate, e ali ele salva o que mais bateu nele. O que mais bateu nele, ele salva. Ele pega ele pelas costas e ele traz aquele homem. Isso é um objetor de consciência. Aquele que sabe aquilo que ele sabia no Deus em que ele tinha aquilo, que ele estava crendo. E o tempo todo ele falava assim, Senhor, que eu venha salvar mais um, só mais um homem. E nisso ele salva mais de 100 homens, eu creio que mais de 100 homens. Entre os pais japoneses, viu gente? Salvou inimigos. Sabe isso, porém, que nos últimos dias sobrevirão dias difíceis, porque haverão homens amantes de si mesmos, que abandonarão a fé e vai zombar de você porque você crê no Deus. Porque você vai na contramão do mundo. O Senhor quer levantar uma igreja que vai na contramão desse mundo. O Senhor quer nesses dias levantar uma igreja objetora de consciência, uma igreja que não se dobra. Haja o que houver, acontece o que aconteceu, eu sou por vir do Senhor, está escrito e eu acredito. Foram 3 batalhas nesse mesmo lugar. Na primeira batalha, quando aqueles homens viram que aquele jovem estava salvando vidas, na segunda batalha, era um sábado. Eita Deus, viva, aleluia. Ei, igreja do Senhor, quando você se colocar numa posição assim, de que a palavra de Deus, que o meu amor a Ele é tão grande, que não importa mais, não vivo mais, Ele vive em mim, e você se posicionar, coisas vão acontecer, para ver se você realmente está ali. Se você está amando, se o amor está prevalecendo na sua vida. Sábado, a tropa já preparada para sair. Desmond estava lá lendo a sua Bíblia, e os soldados chegam para ele e diz: nós não vamos sair enquanto você não for conosco. Viu aí a diferença? Quando a gente se posiciona perante aquilo que a gente crê, Deus, o mundo à nossa volta vai ter que reconhecer. Quando a igreja do Senhor se colocar como objetor de consciência, eu creio na palavra, eu amo a Deus tanto, mais do que a minha própria vida. O mundo lá fora, essas pessoas que estão lá fora, dessa maneira, amando mais a si mesmos do que a Deus, mais amigos do mal do que de Deus, elas vão ver, vão precisar, vão correr para perto de você. Amém? E aí, de repente, está lá a tropa, eles vão, conversa com o Desmond, e ele é um conhecedor da palavra, e ele diz que Jesus, no sábado, ele curou no sábado, e ele disse: eu estou indo para lá para curar. Eu estou indo, eu sou uma adventista, eu tenho as minhas crenças, mas eu estou indo, é sábado. Jesus foi curar, Jesus curou no sábado, eu vou para lá curar no sábado. E ele foi. Só que antes dele ir, sabe o que ele fez? Aí está aquela tropa toda, e essa é a cena mais linda, mais forte, verdadeira, isso foi verdade. Aqueles homens estavam lá. De repente o coronel, general, não sei se não sei. Aí o major, ele liga: vocês estão 10 minutos atrasados, por que vocês não foram ainda? Sabe o que eles falaram? Porque o sargento, soldado Toss, está orando. Eita Deus! Aquele homem que apanhou, que ficou ferido, que foi zombado, chacoteado, agora estava sendo como um atalaia para aqueles homens. É isso que eu e você precisamos. Aleluia! É isso sim que nós precisamos. Sabe, aí ele disse, sabe como assim? Aí ele falou: olha, nós, soldado lá, sei lá, da tropa, ele disse:
que ele está falando. Mas nós acreditamos que ele acredita nesse Deus de uma forma tremenda e profunda. E nós não vamos sair daqui se ele não for conosco. Porque ele sabia o quão um homem de Deus, um homem que tinha uma consciência para com Deus, ele pode fazer. Um tempo de guerra, um tempo difícil. Tempos trabalhosos esses, queridos. Mas nós precisamos ter essa consciência. Glória a Deus. É essa igreja que o Senhor quer usar nesses dias. Glória a Deus. Que não negocie seus valores. Amém. Querido, eu te amo. Eu te amo e eu sei que Deus tem algo maravilhoso para você. Mas eu não posso concordar com isso. Porque eu tenho a minha consciência para com meu Deus e está escrito. E eu amo essa palavra. De todo o meu coração. De toda a minha alma. De todo o meu entendimento. Porque a palavra é o meu Jesus. Amém. Precisamos sim ser objetores de consciência. Eu sou tão forte, queridos, que a própria nossa Constituição te garante isso. Te garante você ser um objetor de consciência. Sabe o que é ser um objetor de consciência, Verônica? Você está se preparando para fazer uma veterinária? Você, Gabi, está se preparando para ir para fazer medicina? O objetor de consciência diz: eu não vou tirar uma vida do que pensava. Todo mundo está fazendo, daqui a pouco isso pode ser lei. Daqui a pouco vai virar lei, aborto. Você vai ser um objetor de consciência e dizer: não, eu não vou fazer. Porque na palavra que eu creio que é o meu Deus está escrito, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. E aí eu vou estar disposto a pagar? A gente ainda, pela nossa Constituição, a gente ainda tem. A gente ainda pode. Dias difíceis, estranhos, estão vindo por aí. Mas e daí? E daí? Os reinos vão e vêm, mas o nosso Deus, Ele é para sempre, Ele é eterno. Sempre eterno. E um dia nós estaremos diante da sua presença. E aí, eu não quero pagar, eu não vou, em nome de Jesus, pagar o preço de dizer: não era isso, filha. Você lembra quando você abriu mão? Quando você negociou? Amados, nós estamos vivendo sim um tempo que vai acontecer coisas, mas não importa. Sabe por quê que não importa? Porque nossa pátria não é aqui. Não é. O Senhor, Ele está voltando. Jesus está voltando. Amém? O Senhor está voltando agora, pois. Permaneçam na fé, a esperança e o amor. Amém. Porém, o maior é o amor. O amor, querido, que é o vínculo da perfeição. Estão entendendo sobre amor e caridade? Esse foi o entendimento que o Senhor me deu. Na verdade, diz que são sinônimos, né? E são. São sinônimos. Mas o amor, ele se divide assim, né? Verticalmente para Deus. Como o pastor Maraco sempre fala, né? Verticalmente, Deus, meu amor a Deus. Horizontalmente, o meu irmão que está do meu lado. Eu comecei dizendo: será que nós percebemos a dor do nosso irmão? Deixa eu fazer uma pergunta, você não precisa me responder, tá bom? Quantos viram o pedido que eu fiz essa semana? Eu disse: amados, nossa dispensa está bem baixa. Quem pode trazer alguma coisa? Vou louvar a Deus. Teve alguém que trouxe. Poucos, gente. E a gente perceber, queridos, a dor de quem precisa. Esses dias eu vi algo muito tremendo. Um dos homens mais prósperos da nação, ele falou uma coisa que ele quer ser rico, muito mesmo, ter muito
dinheiro, sabe por quê? Muitas vezes a gente fala, não, mas... Sabe por quê? Ele falou assim, ó, por ele fez isso, ó. Oh, ele fez assim, porque quanto mais próximo eu for, mais eu vou poder ajudar, mais eu vou poder abençoar, mais eu vou poder fazer. Amém. Aleluia. Dê que o Senhor te devolverá em amor. Muito mais. Essa é a palavra, queridos. Não esqueça dessa palavra, objetor de consciência. Você vai precisar dela. Glória. A igreja do Senhor vai precisar. A igreja do Senhor vai precisar. Eu quero ser um objetor. Aliás, em alguns assuntos eu sou. Você está disposto a ser zombado? Zombado a gente tem sido já, né? Aí, não é problema. Da minha reputação, da reputação da igreja, do Senhor, Ele cuida. Porque o nosso Deus, Ele está vendo tudo que tem acontecido. Amém? Precisa responder para mim, pense sobre isso. Está disposto, sim, a ser um objetor de consciência? Glória. Fique de pé. Objetor de consciência. Aquele que ama tanto, 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 que entrega a sua vida. Oh, Deus. Ainda que eu tivesse coragem de entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tiver amor, se eu não for um objetor de consciência, alguém que entende o chamado do Senhor, alguém que entende que eu não sou daqui nós não somos e não vamos ficar, nada vale. Mas quando a gente entende, você não precisa dar o seu corpo para queimar, literalmente falando. Mas você se queima de amor. Porque esse é o dom mais excelente. O caminho mais excelente. Você veja lá, até o último homem, muito demais. Pedi a equipe de louvor, dentro disso que foi falado. Tem uma música que a gente está cantando, eu acho que a igreja não tem entendido muito o sentido dela não, sabe? Pastor Edmund. Que ruja o leão. Sabe por quê? Nosso Deus, Jesus, Ele se entregou como cordeiro. Como cordeiro, Ele já fez tudo o que tinha para fazer. Ele já fez há 2000 anos. Nós já estamos completando 6.000 anos da história do homem na terra. E ele virá como um leão, para buscar os homens e mulheres que não têm medo, que não amam mais a si mesmo do que eles amam Deus. Amém, amados? Essa palavra é muito sério isso que foi falado aqui, viu? Muito sério. Tempos difíceis, estranhos. Mas daí, qual é a postura da igreja? É essa, continua amando. Mais que nunca você vai ser chamado para você falar sobre o seu amor. Por que você não quis fazer isso ou aquilo? Por que você não está fazendo? Porque eu tenho a minha consciência, está escrito. Não vou fazer. Cai uma banda do céu, mas eu não vou fazer. Amém? Vamos louvar o Senhor. Enquanto eu vou passar a palavra já para o pastor. Isso é uma palavra de reflexão. Eu não vou nem chamar ninguém para frente. Sobre o trono Presta atenção. de justiça, eternamente haverá um Trono de justiça. Deus, voltará para governar as nações em amor.
certeza. Diante da majestade de Jesus.